Mas um terceiro elemento, e eu vou finalizar a instrução de hoje com apenas mais esse elemento, é exatamente a interpretação das escrituras como um todo. Para os batistas reformados, a aliança de Deus é o elo de interpretação das escrituras, porque Deus se relaciona com o seu povo por meio de alianças. A aliança de obras com Adão e a humanidade, e depois a aliança da graça com Cristo para beneficiar os eleitos de Deus. E toda a relação entre Deus e o homem é por meio das alianças. Então, um batista reformado, ele vai ser adepto da doutrina da aliança, o aliancismo batista 1689. Agora, um batista calvinista não necessariamente vai ser um aliancista, ele pode ter um outro sistema interpretativo. É muito comum os batistas defenderem, por exemplo, o dispensacionalismo, o sistema dispensacionalista. E aí os batistas não vão ser aliancistas, mas vão ser dispensacionalistas e vão ser calvinistas. Então, entenda bem, os batistas calvinistas, eles estão focados somente na soteriologia reformada. Eles estão olhando para a doutrina da salvação numa perspectiva puramente reformada, bíblica, correta. Os batistas que são mais reformados, eu vou usar esse termo aqui de propósito, são aqueles que estão mais alinhados com a Confissão de Fé de 1689, tá? Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que não estou fazendo uma separação aqui, uma divisão entre um tipo de batista reformado e outro tipo, não. Eu estou mostrando que diferenças que existem entre um batista que olha mais para a confissão de fé e usa na sua adoração o princípio regulador do culto, que observa o dia do Senhor, exatamente como está ordenado, apresentado na Bíblia e na confissão de fé de 1689. Por outro lado, eu estou mostrando que há batistas que são calvinistas apenas, estão ligados na soteriologia reformada, mas que esses outros pontos eles vão então deixando de observar, não guardam o dia do Senhor da mesma forma puritana, não são aderentes ao sistema aliancista dos batistas reformados. E talvez esse seja o ponto mais difícil de aceitar, o dispensacionalismo, porque ele entra em xeque com a confissão de fé de fato. Tá? Ainda que você não seja dispensacionalista, essa questão toda de observar alguns pontos, deixando outros de lado na confissão de fé, ela acaba sendo um pouco difícil de aceitar para muita gente, né? Então, a pessoa é um batista reformado, vai subscrever a confissão e deixa ali 5, 6 pontos de fora, então as coisas já vão começando, é um batista que vai começando a se tornar mais diferente em alguns pontos. Agora, isso tudo é um crescimento, isso tudo é um desenvolvimento. Então, as coisas acontecem assim. Os primeiros batistas do Brasil eram calvinistas apenas, eram soteriologicamente reformados. Né? Então, foi assim que eles compreenderam, assim que os batistas nasceram no Brasil. Eram calvinistas, de fato, predestinacionistas. Mas aí, com o avançar dos estudos históricos e teológicos sobre os batistas, uma busca a teologia primitiva do grupo, que é apontada nas confissões de 1644 e de 1689, apontou que a reforma, a visão reformada, ela era maior do que a visão calvinista. Então, os batistas calvinistas, eles estão mais ligados às ideias do Sínodo de Dort, por exemplo, no que se refere à soteriologia. E os batistas reformados estão ligados à teologia reformada como um todo, com exceção, claro, das questões relacionadas ao batismo infantil, que os batistas discordaram. Inclusive, a doutrina da aliança dos batistas está completamente em harmonia com o credobatismo, e só pode mesmo rejeitar o batismo de bebês como sendo algo não escriturístico. Os batistas sempre defenderam o batismo de crentes apenas pela fé
e depois do arrependimento, tá? Então, gente, sobre esse ponto, é isso. Há uma diferença entre batistas calvinistas e batistas reformados. Os reformados estão mais ligados à confissão de fé de 1689. Os batistas calvinistas adotam a mesma soteriologia reformada, mas não estão dispostos a andar adiante nestes pontos que eu frisei e outros detalhes menores, bem menores mesmo.